Por favor, ao palco. Dispensa a apresentação, né? Todo mundo o conhece. Seja bem-vindo, Itamar. Uma salva de palmas para o nosso deputado. E aí? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Como a gente sabe que só tem notícia boa... Hã? Então, é isso aí. Então, nós chamamos você por isso. Vamos lá. Muito obrigado, viu? Marcos, um prazer. Eu não sei se vou... Eu acho que a partir das 8... Deixa eu ver aqui. A partir das 8. A partir das 8 eu não trabalho mais. Eu só tomo vinho. Então, a essa altura, na impossibilidade de continuar fazendo o que era melhor, o second best é provocar vocês. Por isso que eu já desci do palco, não tem palco, não tem palestra, tem uma conversa e fiquem todos atentos. De repente eu peço, como todos os rio-pretenses são considerados superdotados, até porque tomam as águas lá de Olímpia, que eu estou sabendo agora que são especiais, e as águas do Zé Luiz são cheias de vanádio, então o pessoal fica turbinado, não é? E eu posso, então, me valer de vocês e das cabeças das moças e dos rapazes que estão aqui dentro para me ajudar a pensar um pouco esse cenário que eu trago para a nossa análise, a nossa reflexão. Não vou me alongar muito, vou passar, acho que consigo passar relativamente rápido para que a gente possa aproveitar os comentários de vocês e também aproveitar depois o rango. Eu começarei fazendo a seguinte pergunta. Num lugar, mais uma vez, ressalvando como a região onde estamos aqui e cumprimentando o LIDE Noroeste, né, paulista, esta região constitui realmente um pilar de sustentação da economia nacional cada vez mais e, portanto, vamos deixar de lado a palavra crise, né? Não há propriamente crise. Se vocês me disserem que nós estamos sobre o reino da bagunça, eu até admitirei que de Brasília vem fluxos de desordem contínua, mas que são contemporizados por um governo pelo menos razoável no plano estadual e quero crer que também no plano regional a olhos vistos que a região só vai para frente e irradia esse desenvolvimento. Mas o que nós temos que nos perguntar daqui até as eleições, para marcar um panorama com balizas, a pergunta que vem ao caso é saber se daqui para frente a tendência da economia é acelerar, ficar mais ou menos como está, ou desacelerar. Então, isso nos ajuda. Somos aqui em inúmeras atividades, né? Indústria, comércio, então não adianta eu ficar fixando também num segmento. Temos que falar mais ou menos genericamente. Se você tivesse que dar um chute, acelerar, ou desacelerar? Eu acredito na aceleração, vai acelerar. Rapaz, olha só, eu já vou ter que trocar a palestra. E você? Eu acredito que a gente deva acelerar, não perder, né, a esperança e acelerar. Mas pelo que a gente está vendo um pouquinho do varejo, está dando uma desacelerada. A inflação não seria um sinal? A inflação não seria um sinal de aceleração? De aceleração? Não mostra que está sendo acelerado? Não, a inflação está moderando. A inflação está moderando. Não, mas eu digo por causa dos juros. Os juros estão então, no ar. exatamente. Justamente, não é porque a economia está acelerada. Ok. Não seria isso. Não, então vou reformular a pergunta que vai ver que eu não tenho que mudar a palestra. A pergunta é:
de onde estamos, a tendência das atividades econômicas, vamos fixar em vendas, as vendas tendem a acelerar. Você tivesse dar uma consultoria aqui para o Iguatemi, então esperar um segundo semestre ainda mais quente em vendas, dependente da estação do ano. E em 2026 mais acelerado ainda, ou a tendência é capengar um pouco, tropeçar um pouco mais em vendas reais, entendeu? Esquece a inflação. Na minha concepção, mesmo a Selic estando bem elevada, eu ainda acredito nessa aceleração. Ótimo. O sujeito tem ponto de vista. E eu vou usar esse ponto de vista para sustentar justamente o debate, a reflexão de vocês. Há elementos para você justificar o que você está dizendo. Alguém gostaria de ajudá-lo? Ou ajudá-la? Hein? Você ainda quer argumentar mais. Daqui a pouco... Então vai. Então, baixo desemprego. Baixo desemprego. Hoje mesmo no noticiário, né? No mês passado, ainda uma redução para 6,6. Então, exatamente. Eu não lembro de uma outra época que estivesse tão baixo dessa forma. Para o mês, foi o mais baixo índice registrado lá pelo IBGE na série recente, não é? Mas você tem toda a razão. E a queixa geral da empresária é qual? Dificuldade em encontrar mão de obra, muito mais mão de obra capacitada. Isso é um sinal de aquecimento. Mas não confunde, por favor, eu acho que você não está confundindo nível com taxa de aceleração. Você pode estar no nível muito alto, mas desacelerando. Você pode estar a 120 no automóvel, mas você sabe que mais à frente você tem um sinal, então um semáforo, você tem que baixar para 70. E a aceleração é quando você está, sei lá, a 70 e vai acelerar para 120. Ou de 120 tu vai a 200, não é? Então, você sustenta que é aceleração mesmo. O carro vai acelerar mais ainda, apesar da taxa de juros. A taxa não está segurando. A taxa de juros não está segurando? Ótimo. Porque realmente um dos motes desta nossa conversa aqui é uma tese que eu venho desenvolvendo junto até meus colegas de trabalho sobre a reação do brasileiro perante taxa de juros. Depois eu vou para o pessoal da área financeira para me explicar bem, porque a turma diz que a taxa de juros é mortal para os negócios. E o brasileiro está ficando cada vez mais sem vergonha em relação à taxa de juros. Por que será isso? Então, mas qual que foi a pergunta? Desculpa. Em relação a... O brasileiro, aparentemente, está passando por cima das informações. O sujeito diz, a sua sogra morreu, não faz mal, continuarei indo à praia. Ou seja, você já não leva a sério algo que devia ser uma informação mortal. O empresário vê o noticiário, agora a taxa vai chegar praticamente em 15%, a Selic, no entanto, ele toca para frente o negócio dele. E o consumidor, se couber na prestação, ele continua comprando. Um pouco essa atitude, né? Eu acho. O brasileiro, de uma forma geral, é muito consumista, né? O empresário, eu acho que segura mais. Mas o povo, de uma forma geral, é bem consumista, brasileiro. Acho que por isso que eu acredito também nessa aceleração contínua. Ainda bem. Você tem razão, porque eu vou mostrar aqui, senão a gente vai ficar até amanhã aqui, né? A gente precisa comer aquele menu. Se vocês observarem bem, aí são gráficos de uma variável síntese de tudo, que é o tal do PIB, Produto Interno Bruto. Aí tem agricultura, indústria, e não tem nada, porque síntese é sempre uma medida muito compacta. A gente vê lá aqueles bastões vermelhos para baixo, em homenagem à professora Dilma. Pintei em vermelho só para ela. A outro, ali em 2020, em homenagem a um vírus horroroso, que é a Covid,
e que realmente nos quebrou. Você nota, inclusive, que a dona Dilma vale 2 Covid. Né? Você tem? Uai, está ali, registrado matematicamente. Né? Tem um período de 20 e 21, que aí é um fenômeno da estatística. Se você tem uma queda muito forte em determinado ano, como foi 2020, quando voltou em 21, a taxa foi alta, mas não quer dizer que o Brasil estivesse explodindo, mas simplesmente recuperando em relação, sempre as variações são sobre o ano anterior, 12 meses atrás. Agora, a nossa projeção na RC Consultores é essa que está aí. São 2 setinhas de desaceleração. Eu tinha combinado com você lá fora que era dizer desaceleração, não aceleração. Pois é. E você acabou esquecendo de ser o contrário. Não, você fez muito bem, porque a desaceleração é essa que você está percebendo. É uma desaceleração que acelera. É uma desaceleração, ainda pedi ao meu economista para botar os 3 pontinhos lá, bem gradual. Bem gradual. Parece até, quem sabe, uma aceleração. Eu realmente não acredito que a gente vai acelerar. Não acredito. Mas, porque taxa de juros dói. Né? Mas você tem razão de que, quando você olha o mercado de trabalho, eu vou dar alguns indicadores aí, o panorama não é do pessoal parar de moderar consumo. Estão se endividando cada vez mais? Estão. Mas, como eu disse, nós brasileiros criamos resistências crescentes a esse remédio, a esse antibiótico de taxa de juros. É um antibiótico que acaba sendo extremamente ruim para a saúde financeira do país? Claro, por um motivo muito simples, que não é analisado pelos nossos parlamentares, não sei porquê, mas depois você tem chance de explicar 5 minutos. Por que diabos os 580 e tal caras que estão lá, eles jamais levantam a questão dos efeitos mortais, do custo financeiro de uma política cuja elevação daquele indicador chamado juro é exatamente o que faz você aumentar a necessidade de pagar mais impostos no ano seguinte, porque o serviço financeiro, ele pesa no cômputo geral do déficit. Né? Ressalvado o fato de que os senhores parlamentares não avaliam e nem votam um orçamento com juros. Eles votam o orçamento sem entrar nesse pormenor. Porque o Brasil, curiosamente, isso é um fato político, blindou-se a discussão sobre financeira, então não se pode nem perguntar, é uma coisa parecida com o Alexandre Moraes mal-humorado. Você não pode nem cogitar de perguntar por que diabos esse juro tem que ser tão alto? O que poderia ser feito para o juro não ser tão alto? Qual o custo financeiro anual? Não? A gente não sabe. Não? Você sabe qual é o custo financeiro anual desse juro tão alto? Mas não é só você, não. É quase todo mundo. Alguém chuta? Diz aí um número redondo. Custo financeiro anual. Não vou perguntar para o deputado, que o deputado sabe, mas... Hein? 1 trilhão. E foste muito bem, com uma vírgula de 100 bi para lá ou para cá, é um pouquinho menos, mas indo para 1 trilhão, é 1 trilhão, deputado, 1 trilhão, não é bilhão, não, de reais, solidamente. E esses caras têm a desfaçatez de dizer que o arcabouço fiscal está mirando um déficit zero. E falou assim todo dia na TV, déficit zero, mas como déficit zero? Se tem 1 trilhão para pagar. Então, mas isso a gente não paga, isso a gente rola. Mas como rola? Não é? Então, existe toda uma ideologia para camuflar o principal problema brasileiro, que é, na realidade, o uso excessivo desse antibiótico,
comparando, né? E vocês sabem que antibiótico você tem que usar com grande prudência, porque acaba com você também, né? E se não está fazendo efeito terapêutico, melhor perguntar que diabos é isso, não é? Então, essa é a bagunça que nós estamos vivendo hoje, e que faz com que cria-se no organismo econômico, você tem razão, até certo ponto, uma grande resistência, cada vez menos o antibiótico. Você precisa de cargas cada vez mais elevadas. Eu juro, 15 não, bota 16, vê se para esse gasto, não é? E que gasto que eles querem parar? Qual o gasto que eles querem frear quando o juro sobe? O gasto do governo, do próprio governo. O gasto do... Eu fiz a pergunta já malandra mesmo, mas eu vou perguntar de novo. Qual o gasto que... Quando o Galípolo sobe lá o juro, ele quer parar que gasto? Do consumo? O consumo. Consumo. Não seria o consumo? Sim. O consumo nosso. Mas nós não somos governo. Então, ele quer parar o consumo e, como gasto é gasto, tanto faz consumo ou investimento, eventualmente até combinar com os empresários, olha, investe menos. Ou seja, é um efeito de frenagem que o juro exerce. E qual o efeito que o juro exerce sobre o gasto do governo? Algum governo já disse que vai deixar de gastar porque o juro subiu? Não. Então, isto é uma maluquice. Nós estamos diante de uma política econômica. O Genial Investimento vai defender até a morte, mas é que eles são todos treinados para repetir a mesma coisa. Se vocês pensarem bem, no entanto, como é possível? Se o governo é que é o gastador, com a conivência do Congresso Nacional, suas emendas, etc. e tal, aí manda um outro setor, do outro lado da rua, em Brasília, para subir o juro, para frear o consumo do setor que está produzindo. Você que está produzindo. Estamos tentando. Está tentando. Ele já nem está produzindo, ele está só tentando. Claro, porque toda a mecânica é para frear o grupo que tenta produzir e também tenta consumir, tenta gastar. Mas gastar o que ganhou. Não é? Então, não faz o menor sentido essa política. No entanto, é por isso que o Brasil é um baita gigante, completamente desengonçado. Por quê? Porque o certo seria reunir aquela turma que nem reuniram os cardeais lá na Capela Sistina, trancar num lugar chamado Conselho Monetário Nacional, que não é o Copom, Conselho Monetário Nacional, se vocês só saem daí quando tiver um plano. Mas um plano o quê? Para controlar o quê? As despesas. Que despesa? Deles mesmos. Não tem nada a ver com juro. Por que juro? No entanto, o senhor Haddad hoje, a grande discussão é que ele, sem o IOF, a conta não fecha. Não é isso que a gente olha aí, não? Mas que IOF? IOF é um negócio que a gente tem que pagar, mas a gente já não está pagando juro, a gente já não está tentando diminuir o tal consumo e o investimento, se possível, fora os surdos que não estão dando bola e continuam lá em São José do Rio Preto investindo, e fazem muito bem, não é? Porque se você for dar bola para governo, você não faz nada nunca. E fica só o quê? Abrindo espaço na economia para o governo gastar. E o governo gasta por quê? Gasta para quê? Para as próximas eleições. Esse governo só pensa naquilo. Diferentemente, parabéns para a turma que está pensando 30 anos à frente, esses caras pensam 30 anos para trás. E só tem foco vamos dizer, na corrupção do eleitorado. Não é? Corrupção moral do eleitorado. Toma aqui algum para você, toma algum aqui para você, um outro para você e um outro para você, com o seu dinheiro. Não é? Então, óbvio que tudo isso provoca uma desaceleração. Não é? O próprio mercado financeiro, o Focus, ele não está com os números nossos da RC, é menos de 2% que se diz que vai crescer no ano que vem. Muito provavelmente vai crescer. Os nossos números da RC vão ser ultrapassados. A gente deve crescer quase 3% esse ano.
Na minha aposta, anota aí. Por quê? Porque o Brasil já ficou sem vergonha em relação a esse negócio do tal do juro. E está tocando para frente. Não é? Isso é interessante. Resistência ao convite à morte. E no ano que vem deve desacelerar um pouco em relação a esses 3%, talvez 2%. Mas quem quiser falar em crise, não é bem crise. É uma perda só de potencial. Não é? E se a gente olhar o varejo, esse número não é para as 8 horas da noite. Então, vocês se fixem só nas cores. Depois das 8, basta olhar as cores. Saber que do lado de cá, ali em pretinho, é a coluna do março desse ano, é um pouquinho atrasado em relação ao momento presente, maio, estamos em maio, e ano passado, março do ano passado. E aí vocês olhem as cores, quanto mais verdinho, mais aquele segmento de varejo estava bem e acelerando, porque as cores são decorrentes de o setor estar bem e, eventualmente, estar acelerando. Aí o verde fica bem verde escuro. Basta vocês verificarem que, no conjunto, óbvio que os setores estão alinhados do mais verde, do verde mais escuro, quem está acelerando mais, não é? Que, por acaso, no ano passado, veículos, você falou aí de rodobens, não é? Deve estar vendendo muito bem, não é? E até os 2 únicos setores que estão vermelhos, vocês notem que do ano passado para cá havia um espalhamento de verde, amarelo, alaranjado, e hoje nós estamos bem esverdeados. Ou seja, você não estava errado. Não, né? Eu fiquei te enrolando, mas não, totalmente não. Você, eu acho que está mais para certo do que para errado. É só que eles estão conspirando nos matar. Eu só faço esse alerta. Porque tem uns loucos lá, eles se reúnem lá, a gente paga o salário deles para eles conspirarem como você se dá mal. É rigorosamente isso. Esse palestrante, ele veio aqui, ele deve ser palestrante diurno, à noite só diz as coisas ao contrário, o cara enlouqueceu. Eu não enlouqueci. É que hoje eu resolvi falar um pouco mais abertamente. Passou das 8. Porque... Não é? E para explicar que nós somos realmente um bando de trouxas. Nos reunimos todos hoje para confirmar isso. Para confirmar isso. Exatamente. Né? Mas pode mudar. Já está mudando. A primeira reação do trouxa é não dar muita bola para o bullying, né? Ou seja, os caras ficam fazendo bullying de taxa de juros no Brasil produtivo. Brasil produtivo, isso não é comigo. Não é? Mas óbvio que isso tem consequências. A principal delas financeira. Você tiver que pagar 1 trilhão, imagina eu te arrumar a conta de 1 trilhão. Só que no dia 1º de janeiro do ano que vem, é mais 1 trilhão. Como? Como que você consegue fechar uma conta dessa? Não tem como. Não é? Realmente, vocês no Congresso tinham uma obrigação moral de fazer a CPMI disto. Parar tudo. A gente, enquanto não resolver esse assunto desse trilhão, a gente não sai mais daqui. Tranca lá em Brasília e só sai com isso resolvido. Acho que se algum doido desse essa de trancar e pudessem ser trancados todos lá, a gente daria um salto quântico nesse planejamento de futuro. Né? E aí, vamos olhar assim, de novo, olhando bem mais para trás, porque isso aqui já começa lá em 2010, de novo contando uma história de Dilma 1, Dilma 2, Temer, Bolsonaro e Lula, só para a gente colocar os atores principais de Brasília, para vocês se situarem, e o que é que essas curvinhas que são zigue-zague, elas dão. Agora não mais no varejo, mas a indústria faz esse levantamento de confiança acima da linha pontilhada de 50, desconfiança abaixo, é um score.
é uma pontuação, vale qualitativamente, né? E quanto mais baixo, mais desconfiado o empresário industrial, quanto mais acima de 50, mais confiante. Então, você nota que a gente, nos últimos 10, 15 anos, andou mais desconfiado do que confiante, na indústria, pelo menos, né? E o que interessa para frente é que a indústria andou quase que... Fomos realmente muito prejudicados, porque aquele grande V ali é a Covid. Quer dizer, a Covid destruiu um processo de confiança que estava se montando no período Bolsonaro. Na recuperação pós-Covid, a confiança resistiu razoavelmente bem, mas vocês observem que a inclinação é meio que na direção lá de 2027, bem parecido com... Aqui, ó, se eu puser, eu estou botando aqui, ó, o cursor vermelho aqui. Este ponto aqui, nas eleições do ano que vem, estarão bem próximos, Itamar, desse ponto aqui. Tire suas conclusões político-eleitorais. É possível que você encontre um eleitor, ainda que não esteja quebrado, realmente concordo com você, o Brasil está longe, mesmo nas regiões menos prósperas, existe desenvolvimento, existe alguma prosperidade, mas estarão muito inquietos, são eleitores que estarão insatisfeitos e premidos por uma carestia, um custo de vida ainda extremamente alto, né, que essa tal reforma tributária do consumo não resolveu e tenderá a continuar não resolvendo. Então, isso aí vocês já comecem a tirar conclusões sobre isso, porque nós poderíamos estar ingressando no início de 27, alguns economistas colegas começam a apontar que, em 27, o tal orçamento federal, aí não tem mais espaço para investir nada, acabou. Então, os coleguinhas nossos estão apontando 27 como sendo o ano em que não se sabe mais como vai fechar o orçamento. Aliás, essa briga toda do IOF, no fundo, é a véspera de uma confusão que já está armada hoje. O que eu quero ressaltar é só que nós podemos estar em 27 meio que ingressando num buraco parecido com aquele ali que derrubou a professora Dilma. E queria dar para vocês, assim, rapidamente, também uma noção de por que é que a gente não está melhor, por que a gente não vai tão bem, né? E aí ia perguntar, no caso, para ti, mas eu já disse, a resposta já está lá no quadro, então fica fácil. Se você tivesse que responder com uma única linha, um só conceito, por que o Brasil não cresce mais, qual seria talvez o elemento, a variável que você utilizaria para dizer não cresce mais, porque isso não cresce para ajudar o crescimento? O que é que não está ajudando? O PIB, em relação principalmente ao mundo como um todo, né? Hein? O PIB. O PIB Brasil não cresce como poderia estar tendo um desempenho. É um pouco que nem a nossa seleção brasileira, né? Eu acho que a seleção... A gente fica esperando o Hexa, mas nunca acontece. O que é que falta? No caso da seleção, estão descobrindo que agora estava faltando um técnico estrangeiro. E tirar o Neymar. Agora, fora isso, voltando para o Brasil, o que é que falta? Mas sendo uma palavra só, você pode dizer, falta educação, você falta tanta coisa, né? Falta saneamento. Numa palavra, o que é que falta, assim, tecnicamente? Na minha opinião, responsabilidade. Bom. Então, tem muito cara de pau aí, né? O coeficiente de cara dura aí é muito elevado. Mas o que eu estava pescando e achando que você ia lá ler no quadro é que o que está faltando é investimento, não é? Mas os empresários não investem, então, investem ou não investem? Aqui em São José do Rio Preto eu vejo que investem para burro. Mas no cômputo geral do Brasil, nem tanto. É o que os números do IBGE apontam. E se você comparar com os tais países de renda média, que são aquela linha verde lá,
comparando com o Brasil, que é a linha azul, a gente tem 2 grandes períodos. Lá atrás, quando você não tinha ainda nem aparecido aqui, por aqui, nos anos 70, 60, 70, tem uma curva ali que acaba em 1980, que é quando realmente parece que o Brasil perde o ritmo de acompanhar os outros, né, países de renda média, que continuam aumentando o quê? A sua taxa de investimento, certo? O que também se chama formação bruta de capital, que é feita pelo governo, desde que o governo tenha espaço no orçamento, que dizem que não tem mais. Então, a gente não vê mais o governo federal fazendo grandes obras, né? Não consegue nem ele fazer, e as estatais só se pegarem recursos próprios, como é o caso da Petrobras. E o Brasil, realmente, em termos de taxa de investimento, ele está ali raspando o tacho. 16% é uma taxa internacionalmente muito baixa. É isso que a gente tem que mexer. Não digo chegar a 30%, seria dobrar. Se chegar na linha do meio, já seria um resgate do Brasil enorme, 24%, 23%. Faz uma enorme diferença, por quê? Porque os investimentos, eles provocam uma aceleração de todo o resto, inclusive do consumo, não é? Já o consumo em si mesmo, ele só gera, no máximo, o quê? Mais consumo. É a diferença entre educar e investir? Com certeza. Sim. Então, aí é o investimento em capital humano. Perfeito. Então, são 2 investimentos. Investimento em capital humano e investimento em capital físico. Físico, estrada, tem também hospital, tem uma série de equipamentos, não é? Tem também pesquisas, etc. Capital humano, escolaridade, treinamento, capacitação, etc. e tal. Se você não faz muito bem nem uma coisa nem outra, fica essa coisa que está aqui. E é óbvio que aí as taxas do PIB só podem apresentar assim 2%, 3%. Mas podiam ser 4% ou 5%? Eu acho que tem muito gargalo no Brasil, né? Principalmente mão de obra. De investimento. Também, investimento físico. Claro. Você acabou de concordar comigo. Se tem gargalo, falta investimento. Então, investimento em estrutura e humano. São Paulo é o que é. Eu vinha aqui admirando as rodovias paulistas. A gente aqui se endividou, mas tem um resultado de investimento. Tem menos gargalo aqui em São Paulo. Cada estado brasileiro não precisa ter esses gargalos todos, não é? Por que a gente ainda não chegou lá no Porto Novo, lá do Peru? Não é? E está tudo engargalado para lá, saída no Pacífico, não é? É porque esses gargalos, eles denotam a falta de liberdade para investir. A principal restrição ao investimento, a gente falou antes, qual era a taxa? Principal? O principal gargalo do investimento é a taxa de juros. Com certeza. Parece bobagem, mas era exatamente o que a gente estava falando antes. Mais taxa de juros, menos investimento. Então, o governo, quando ele diz que vai subir o juro, ele, no fundo, está convidando todo mundo para cortar investimento e comprar mais o quê? Título de dívida dele. Estranho isso. É uma história estranha. No entanto, aí, em homenagem a você aqui, que hoje você está de meu coadjuvante, né? Olha o que tem acontecido com a massa salarial. Parece que ela é o fator de resistência, não é? Mas tem a ver com o quê? É porque na economia tudo tem um por outro lado, não é? Eu estava enchendo a paciência aqui, dizendo que o governo que gasta demais devia cortar. Mas tem um truque. E nisso o atual governo, ele é emérito nesse truque. Ele sabe que gastar, Dona Dilma, quando dizia gasto é vida, ela está totalmente certa. Não é uma vida perene, mas enquanto dura que nem o amor, né? Enquanto dura é uma maravilha. Gasto de fato é vida. Gastar até de helicóptero, jogar dinheiro, também é bom.
Quando a gente, na Covid, parou de produzir, mas corretamente o ministro foi lá e deu um dinheiro emergencial na mão de todo mundo. Claro, gasto é vida. Não deixou a máquina do gasto parar. Então, insuflado, em parte porque o Brasil tem muito o que fazer e continua fazendo produtivamente, e em parte porque houve um salto nos gastos de governo de um modo geral, já vou mostrar fontes deste aumento de gasto, o governo está, ao mesmo tempo que pisando no freio via Banco Central, ele pisa no acelerador via o gasto. Não é um gasto de investimento, portanto, não é um gasto de alta qualidade. No final do gasto não aparece uma barragem nova, não aparece o aumento da oferta de energia, não aparece mais uma grande rodovia, uma duplicação disso, não aparece. Mas o pessoal passeou aqui pelo shopping, gastou no Dia das Mães, fez mais uma brincadeirinha, entrou no sistema financeiro, deu mais uma endividadazinha e foi, né? A vida é bela. E exatamente uma parte importante que a turma aprendeu a fazer gastar, isso aqui são acréscimos depois das 8 horas, não precisa fazer muita conta, só que a conta é que de 2015 até 2024, a massa salarial, aí sem inflação, sem contar a inflação, ela cresceu 500 bilhões produtivamente. E a massa de transferências via aposentadoria, 266 bilhões. E a massa de assistência, 100 bilhões. A coisa controvertida tem muito a ver com a reflexão aí política nossa, em termos de Congresso. Cada vez mais a gente autoriza acréscimos não produtivos, ou assistenciais ou previdenciários, que têm um efeito de tocar a economia, sim, mas muito pouco efeito do ponto de vista reprodutivo. Então, estamos vivendo uma situação em que a gente está mais para país de assistidos do que para país de trabalhadores. Eu acho até que o partido que está governando o Brasil não devia ser mais partido dos trabalhadores. Aproveitar que está todo mundo mudando de nome, de sigla, passar de PT para PA, Partido dos Assistidos. Estaria de acordo. Então, o negócio deles não é o trabalho. Aliás, ele até botou como uma das grandes bandeiras, fora a isenção até 5 mil, que essa já devia ter dado há muito tempo, porque ela não tinha que dar isso, nem é o governo que vai dar nada, o Congresso vai aprovar, mas ninguém está dando nada para ninguém. É a tabela do imposto de renda que nunca foi ajustada. Então, esse é um negócio que é quase que uma outra cretinice, não é? É óbvio que tinha que ajustar, não é? Mas a segunda grande bandeira, fora essa que é correta dos 5 mil, qual é a outra bandeira? Interessantíssima que eles lançaram agora. Hein? Conta de energia. Ah, então essas são 3. Na próxima palestra eu vou acrescentar essa. Claro! Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Eu estava mirando uma outra coisa, mas essa da energia de graça, essa é de cabo de esquadra. Não é? 60 milhões de pessoas que vão poder ligar a luz, mas não tem problema, não precisa pagar não. Entendeu? Isso é de uma educação moral para as pessoas, isso é de um endireitamento, né, da sociedade fantástico. As pessoas aprendem direitinho que se tem uma conta precisam pagar, é muito educativo. Entendeu? Mas eu estava mirando outra coisa mais educativa ainda, jornada 4x3. Esse negócio de você ficar fazendo uma pessoa trabalhar biblicamente, porque na Bíblia Deus fez lá, né, o céu, a terra, nós, a mulher, o homem, etc. Mas chegou no 6º dia, ele cansou, até Deus cansou. Aí no 7º dia, que é uma coisa bíblica, temos que descansar, é importante
para o ser humano descansar, estar em casa, etc. e tal. Agora eles inventaram, sim, mas não, estar em casa, mas não é um dia em 7. É 3 dias em 7. 3 dias em 7. Porque isso é que é a quantidade. Aí deve ter feito um estudo, obviamente psicológico muito grande, para analisar o quanto que a pessoa precisa estar em casa olhando para a cara da mulher, e o pior, a mulher olhando para a cara daquele chato, que é o maridão dela, entendeu? Os dois naquele convívio. Entendeu? Óbvio que não vai acontecer nada disso, se o sujeito se passasse essa lei, que esses caras não vão votar isso, essa estupidez é impossível ser votado, né? Mas se passassem, é óbvio que iria se rearranjar a economia toda, os empresários iam ter que entubar um custo adicional, porque não teria nada de mais, 4x3, aliás, a flexibilização do contrato de trabalho é uma ótima ideia, mas desde que você não tenha que pagar os dias não trabalhados. Tendo que pagar é um aumento de custo, já calculamos lá na ordem de 37%, aí sim é um estrondo recessivo. E que não aumenta em nada a quantidade de empregados. As pessoas vão tender a se reorganizar para trabalhar mais digitalizadamente, mais roboticamente, mais automaticamente e despedir mão de obra. O efeito é exatamente ao contrário, não é? E, portanto, além da energia, obrigado pela ideia da gente lançar também essa pergunta, a jornada 4x3, eu acho que ela é candidata a ganhar esse ano o Oscar da estupidez política, não é? Oscar da estupidez política. Com os efeitos, por causa dos efeitos que são antagônicos ao que eles esperam. Aumento do convívio familiar, né? Aumento da renda, etc. Tudo vai ser ao contrário do pretendido. Fora um fato importante, que é 4x3, mas você sabia que nós já estamos no 4x3? Essa é uma outra coisa curiosa. Olha que eu não tenho tempo para mais falar com isso e já estamos mais adiantados, mas é que a legislação brasileira diz que não é legal você fazer as pessoas trabalhar mais do que 6 dias por semana, 44 horas. Mas quem disse que a gente trabalha? A jornada negociada no Brasil, ela já é, na média, 5x2. Mas se você computar, somos o país dos feriados, né? Não contando pontes. E se contar as férias, que no Brasil são as maiores do mundo, 30 dias mais 10 dias pagos, não é? Se você computar isso, sabe quanto fica a jornada efetiva de quem trabalha 6x1, supostamente? 4x3. É inacreditável, deputado. A maior parte das pessoas que estão aqui, elas... sim, eu tenho que ir lá 6 dias por semana. Em tese, 6 dias por semana. Mas fora os 30 dias que você ficou em casa. Então, se como são 52 semanas, eu te dei 30 dias, mais 10 de abono, são 40 dias que eu tenho que descontar em 50 semanas. Então, já estou quase no 5x2, mas boto mais 18 dias de feriados. Só no Brasil que tem 18 dias de feriado. Então, o mais engraçado é eles postularem chegar a um número que a gente já tem. E o que acontecerá se eles legislassem o 4x3? Ia virar um retratinho, ia ficar um 3x4. Curioso, né? E aí o endividamento das famílias também está crescendo um pouquinho, faz mal não, entendeu? Então, cada vez todo mundo mais endividado. Tem umas áreas que já estão mostrando... Está vendo? Olha lá, é perigo, né? O cartão de crédito está lá nos píncaros. Compensação, a inadimplência na área habitacional ainda está controlada, veículos mais ou menos. Ou seja, o país ainda está longe de uma explosão de endividamento seguida de uma grande restrição. Então, voltando e já querendo concluir... O que você acha? Você que é o meu coadjuvante. Nós estamos ali em outubro de 26.
Acabou o segundo turno. Vai assim para baixo ou, de repente, vai para cima? A confiança. Porque quando... Hã? Então, deixa. Você já respondeu muito. Ela vai responder. Pronto. Diga. Eu acredito que vai depender dos juros, né? Então, a gente... Suponha que os juros fiquem lá, meio que lá em cima e atrapalhando todo mundo. O pessoal fique amufinado. Se o juros estiver lá em cima, eu acredito que a credibilidade ainda fique baixa. Fique baixa. Mas Sim. aí o pessoal vota contra quem tem essa credibilidade baixa e muda o jogo? Eu estou querendo só tirar uma repercussão ou uma derivada política de uma situação econômica desconfortável. Você chega na boca das eleições de um modo desconfortável. Quem ganha a eleição? Situação ou oposição? Oposição. Oposição. Alguém até falou alto aí. Oposição. Oposição. É porque mostra isso, né? Hein? Todas as vezes que aconteceu isso, Não é sempre porque tem a gente troca, quer. né? Aqui, o nosso objetivo aqui não é fazer um discurso, depois das 8, menos ainda, oposicionista. Né? O Brasil tem que Realista. ser realista. Essa administração não vai nada bem. Então, eles estão fazendo o possível para se manter, mas tudo indica, estatisticamente, aqui no quadro, que a gente vai chegar num momento em que o público vai votar com desconforto. A tendência é buscar um discurso alternativo. Se esse discurso alternativo vier, não precisa ser um plano de 30 anos, fiquei impressionadíssimo, porque isso é o que a gente precisa. Mas se for um plano efetivo, pelo menos para 3 anos, já não digo para 30, e se tiver uma rapidez de implementação, pode ser que a gente saia do 26 muito complicado e, em vez de ir para repetir aquele buraco da Dilma, a gente saia para um processo de alta confiança. Por isso é que eu chamaria o efeito São José do Rio Preto tem que prevalecer. De crise em crise, a gente cria mais um shopping. Não é? Eu acho que sim. Não é? E se eu tivesse mais tempo, aí eu botaria o molho internacional, mas como eu já falei demais... Mas não, tem que dar uma... Gostaria até... Sei que essa pergunta poderia vir, mas fala um pouquinho Trump mundo... Trump mundo? Que Trump? Tadinho. Agora, com a decisão de ontem do tribunal dizendo que as tarifas dele foram para o saco, né? Arrumaram o Alexandre Moraes lá em Nova York. Deve ter sido exportado porque notem bem o que aconteceu com o Trump, Marcos. São duas coisas. Eu estou brincando porque é a hora. A gente também não pode ficar assim. Mas se eu fosse o Trump, ia estar... Eu estou quase com peninha, porque o menino maravilha dele pediu as contas. Mas o serviço não está feito, o Elon Musk? Ou você já fez a limpa toda? Quantos trilhões você economizou? As más línguas lá, o pessoal que torce contra, diz que não economizou nem 50 bilhões de dólares. Eu não acredito, acho que várias medidas saneadoras devem ter sido tomadas. Mas o fato do sujeito ter arrumado a malinha, entendeu? Porque ele está tendo repercussões muito negativas, óbvio, nas empresas dele. Então, o conselho de administração disse, meu amigo, para de brincar e volta para o jogo, para o jogo verdadeiro, que é o jogo dele. Ali havia um conflito de interesse terrível que não podia ter sido jamais praticado desde o início. São essas coisas que são quando o governante joga para a mídia, né, faz um estardalhaço, mas não entrega. E aí é a típica situação de não entrega. Então, do ponto de vista da recuperação dos Estados Unidos pelo lado do gasto, ficou prejudicado. Pelo lado da tarifa, descobriu agora que tem um bloqueio judicial. Mesmo que vá derrubar no Supremo, já botou areia na farofa do Donald Trump. Então, o que resta? Muito pouco. Então, a tendência é uma desvalorização do dólar. Realmente, os Estados Unidos têm aí sim,
mais endividado que a gente. Você sabia, não? Em proporção do PIB deles? Você tinha ideia disso? Não tinha. A gente é endividado assim quase perto de uns 80% do nosso PIB. Ou seja, só para dar uma proporção, a gente produz 13 tri por ano e a gente já está endividado nos tais 11 tri, dos quais o serviço anual é 1 tri. É tri para tudo quanto é lado. Mas os Estados Unidos, eles têm uma dívida que hoje é mais do que o PIB deles. Não mais do que o nosso PIB, seria fácil. Mais do que o PIB deles. 120% do PIB deles. Enorme, né? Foi crescendo nessa última década e eles realmente eles estão fazendo um curso para virar o Brasil. Então, o mundo, numa situação dessa, o que é que sobe? E mais as tensões políticas. Aí todos os outros frangos, os outros caras lá, no galinheiro, botam as manguinhas de fora, né? O senhor Putin, né? O senhor Xi Jinping, tem candidato a dono do mundo para burro. E, obviamente, o mundo virou essa grande bagunça. A conclusão final eu não ia mostrar, mas mostro, só para não dizer que não cumpri até o final. Se numa grande curva, essa linha azul aí, mas não é recomendação de compra, não, viu? A Genial Investimento não precisa fazer posição. Mas o fato é que se tivesse feito uma posição aqui 1 aninho ou 2 antes, já deve ter feito. Hein? Ouro, né? Porque ele é o metal da insegurança, que é o metal da precaução. E não são só os indivíduos, as famílias e, eventualmente, empresas que compram algum ouro. São os bancos centrais, né? Então, o mundo está muito conflagrado e ele, infelizmente, vai para um ciclo de tensões políticas. Aí não vem ao caso, que seria outra palestra em outra oportunidade, mas eu termino dizendo, neste ambiente, deputado, de tensões políticas, o Brasil poderia ser quase que um porto seguro. A gente tem essa mania de achar que mas por acaso tem características que o fariam protagonista, né? Um protagonista. E uma espécie assim de destino preferido dos capitais internacionais. Portanto, 2027, voltando àquilo que te perguntei, ela pode ser uma grata surpresa para todos nós. Tem que votar certo no Mr. X. Quem ganhar a política, não. E se a gente tiver a sorte de alguém, um time com a cabeça no lugar, não é? E com os planos na mão. Então, o que mais acontece é o seguinte, depois que o sujeito ganhou, que ele então começa a chamar A, B, C, para ver como é que nós podemos fazer. Se isto acontecer, pode anotar, já perdeu o jogo. Uma das poucas características boas do doidão lá do Milei é que ele é muito doidão, mas o time era experiente, fez o dever de casa. Assim que ele entrou, mandou o Congresso trabalhar numa lei que ele chamou ônibus. Ônibus, na realidade, eu estou falando de uma revisão constitucional, que é o que nós precisamos ter. E aí o Brasil pode dar uma cambalhota positiva em 2027. Depois de eu dizer isso, mereço voltar a tomar o meu vinho e vocês podem acordar do sonho. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Vem cá em cima do palco, vem cá. Vem cá um minutinho, só Paulo. Como é gostoso, né? Você tinha que ter um programa de TV para falar as verdades absolutas aí. Se você arrumar o patrocinador, talvez as tem aqui tem a TV, tem a Record, tem todo mundo aqui, né? SBT. Então nós temos que dar jeito que você tem o tom
do que a gente gostaria mesmo de poder falar. Mas você tem aquele embasamento que nos falta no dia a dia, porque você é economista PhD, que conhece. Nós temos a prática, tá? A gente apanha na prática aqui como empresário. Mas aqui nós temos a prática também. A prática é de apanhar e de dizer bobagem e de errar. Quem não deu uma olhada no histórico do Paulo, Paulo foi presidente do BNDES, então além de, né, e do IBGE também. Antes eu fiz alguma coisa na vida. Você trabalhou em empresa. Essa parte foi só o marketing, né? O Temer chamou lá, passei um pouquinho num, passei um pouquinho no outro. Né? Nós trouxemos o Temer aqui, que foi um excelente evento, o Tarcísio. E se grande preparem, figura. tá? Que nós já estamos montando o calendário. Vai vir Caiado, vai vir Ratinho Júnior, vai vir Eduardo. Todos que se candidatarem, que nós queremos escutar, vão vir. Vocês têm a pauta do que São José do Rio Preto deseja dizer. Não deixem os políticos vir aqui para encher o saco, como eu enchi aqui, dizendo o que a gente preparou. É isso o aí. político, quando vem falar uma coisa, normalmente ele tem uma agenda de agradar. Mas os enfrentamentos... Então, o Marcos precisa dizer, olha, eu vou lhe mandar com antecedência 4 ou 5 pontos. Parece que você veio no evento anterior. Nós temos um evento para discutir. Aqui levantamos com os empresários os assuntos importantes para os prefeitos que assumiram levarem para os próximos 4 anos. Importantíssimo. E fizemos esse evento para equalizar a região. E colocamos isso na mesa. Parabéns. E agora a gente vai trabalhar essa jornada acompanhando, né? Agora tem um ponto, você vê, né? Tem um empresário que estava falando aqui comigo, não vou citar o nome dele, está aqui, né? Mas ele sabe que ele falou comigo. Falou assim, pô, eu tô triste, porque a gente acabou de saber que todo o dinheiro aí que vai rolar no estado de São Paulo vai ter muita dificuldade para vir para a nossa região. Eu falei, nós estamos em cima, vamos trazer o Kassab para cá, você precisa me ajudar nisso, Itamar. Também, porque a gente precisa que essa região prospere cada vez mais, apoiar o prefeito, que agora já faz parte aqui, entendendo as nossas necessidades e está junto, porque a nossa região é maravilhosa, gente trabalhadora, a gente prospera, o que falta é a gente pôr a cabeça para fora e gritar mais e pedir mais investimento e lutar junto. Estando junto, a gente vai fazer a diferença. Quero dizer para vocês, o dinheiro, por isso é que a reforma tributária, a palestra acabou, mas nota de rodapé, ela tem que ser uma reforma que ainda não foi feita para manter o dinheiro onde ele é gerado e pago predominantemente. Esse negócio, deputado, do dinheiro e dar um passeio em Brasília, ser carimbado, né, misturado no saco lá do Arthur Lira, né, e depois você tira, quase que em sorteio, o novo sorteador, agora o tal do comitê gestor, uma caixa preta, onde quem não arrecadou vai ganhar, quem arrecadou não vai ganhar. Que negócio é esse? Portanto, essa é uma das coisas, não querendo entrar na seara da reforma tributária, que dependendo de quem ganha, eu vou fazer um pré-anúncio aqui. Até a reforma tributária, deputado, vai mudar. Porque como eles não têm segurança do que eles fizeram, porque se você tem uma reforma tributária muito boa, você ia esperar até 2033 para implementar um negócio bom. Não, esse negócio é tão bom que só em 2033. Enquanto isso, nós vamos ficar com 2 sistemas aqui. Isso é coisa simples. Até o nosso companheiro aqui da Russell disse, né? E agora vamos duplicar aqui a quantidade de contadores, porque vai ser uma coisa linda, 2 sistemas funcionando ao mesmo tempo. Isto é de uma maluquice absoluta. Em 2027, se entrar alguém que tem a cabeça no lugar, faz uma limpa nessa tal reforma tributária, completa, simplifica o que está complicado e bota para rodar em 1º de janeiro de 2028. E aí o Brasil começa a funcionar com a velocidade que precisa. E o mote de uma verdadeira reforma tributária é: o dinheiro fica na mão do prefeito. Se o prefeito não atende ao que as pessoas querem, enforca o prefeito. Mas tem que ficar lá. Mas tem que ficar lá, próximo do cidadão que paga, com visibilidade. E uma parte menor, ela é repassada para o Estado e repassada para o governo federal. Há meios de fazer isso, não vou fazer a reforma tributária aqui, e meios que são quase que truques. Grandes mudanças que podem ser feitas, Itamar,
quase que fazendo assim um switch de situações dentro da nossa Constituição. Curioso, né? Uma boa parte do que o Brasil pode melhorar depende de coisas que já estão escritas na Constituição brasileira e os camaradas não usam.